Algumas cidades guardam histórias que atravessam gerações, sussurradas entre moradores mais antigos e repetidas em noites silenciosas. São lendas que ninguém consegue provar, mas que também ninguém ousa ignorar completamente. Em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, existe uma dessas histórias que permanece viva na memória de quem mora no bairro do Santo Antônio, conhecido por sua antiga igreja. É a história da Freira Sem Cabeça. Seja bem-vindo, eu sou Madame Rúbia e você está no Além do Medo. O vento da noite corria frio pelas ruas silenciosas do bairro. As casas antigas pareciam observar quem passava, e a torre da igreja, alta, escura e antiga, dominava a paisagem como um vigia de pedra. Aquela hora, quase ninguém se atrevia a caminhar por ali. Não por causa da escuridão, mas por causa da história que todos conheciam e poucos ousavam comentar. Cícero era seminarista, um jovem que estudava e se preparava para se tornar padre. Havia chegado ao bairro havia poucos meses, enviado ao seminário ligado à igreja de Santo Antônio para aprofundar sua formação espiritual. Vinha cheio de fé, disciplina e curiosidade sobre as tradições religiosas da região. Porém, desde o primeiro dia, houve um murmúrio sobre algo que acontecia nas redondezas da igreja durante certas noites. Moradores antigos diziam que depois da meia-noite, uma figura caminhava lentamente ao redor da igreja e pelas ruas próximas. Vestia o hábito de freira, mas não tinha cabeça. Em seu lugar, uma névoa escura parecia se dissolver no ar. Alguns juravam ter ouvido o som de passos arrastados e o roçar pesado do tecido no chão. Outros diziam que a figura carregava algo nos braços, algo redondo e escuro que nunca se conseguia ver claramente. Cícero não acreditava em histórias assim. Para ele, aquilo parecia apenas uma superstição antiga, criada para assustar crianças ou dar explicação ao medo natural da noite. Ainda assim, a lenda insistia em aparecer em conversas sussurradas, principalmente entre os moradores mais velhos. Eles diziam que muitos anos atrás, uma freira havia vivido ali. Uma mulher rígida, extremamente devota, mas também atormentada por segredos. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com ela, apenas que sua morte fora estranha e cercada de silêncio. Certa noite, depois de estudar até tarde na pequena biblioteca do seminário, Cícero decidiu caminhar um pouco para clarear a mente. O relógio da igreja acabava de marcar meia-noite quando ele saiu para a rua. A praça estava vazia, iluminada apenas pela luz fraca de um poste que piscava intermitente. Foi então que ele percebeu algo estranho. Perto do muro lateral da igreja, havia uma figura imóvel. À primeira vista, parecia apenas alguém rezando ou observando o prédio antigo. Mas havia algo errado na forma como aquela silhueta se mantinha parada, completamente silenciosa, como se fosse uma estátua. A figura estava ali, parada, como se a ausência fosse natural. O hábito terminava num vazio escuro onde deveria estar o pescoço. E então, a freira começou a se mover.
Seus passos eram lentos, arrastados, ecoando no silêncio da rua. Ela caminhava ao redor da igreja como se seguisse um caminho conhecido, repetido há décadas. Nos braços, carregava algo envolto no próprio tecido do hábito. Cícero ficou imóvel, incapaz de fugir ou gritar. O medo não vinha apenas da visão impossível diante dele, mas da sensação pesada que parecia ocupar o ar ao redor. Era como se aquela presença trouxesse consigo uma tristeza antiga, profunda e sem descanso. Quando a figura passou sobre a luz fraca do poste, o tecido se abriu ligeiramente e Cícero viu. Nos braços da freira estava uma cabeça humana, pálida, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. No instante seguinte, a freira parou. Mesmo sem rosto, parecia ter percebido a presença do jovem seminarista. Lentamente, o corpo se virou na direção dele. O hábito moveu-se com o vento e, por um momento, o vazio onde deveria estar a cabeça pareceu respirar. Então algo aconteceu. O sino da igreja tocou uma única vez, forte e repentino, embora ninguém estivesse lá para puxá-lo. Quando o som ecoou pela praça, a figura simplesmente desapareceu. Não correu, não se dissolveu, apenas deixou de existir. Cícero permaneceu parado por vários minutos, tentando entender o que havia presenciado. Na manhã seguinte, procurou os moradores mais antigos do bairro para contar o que viu. Nenhum deles pareceu surpreso. Um velho apenas suspirou e disse que alguns segredos da cidade nunca foram resolvidos. A freira, segundo ele, havia sido acusada de algo terrível muitos anos atrás. Algo que envolvia pecado, punição e silêncio da própria igreja. Sua morte teria sido violenta e seu corpo nunca foi encontrado inteiro. Desde então, dizem que ela vaga pelas ruas do bairro de Santo Antônio, procurando aquilo que perdeu, ou tentando devolver algo que jamais deveria ter sido tirado. Cícero nunca voltou a caminhar sozinho depois da meia-noite. Mas, em algumas noites silenciosas, quando o vento passa pela torre da igreja e o bairro adormece, moradores ainda dizem ouvir passos arrastados perto do muro antigo. E às vezes juram ver uma freira caminhando lentamente pela rua, sem cabeça, carregando algo nos braços. Boa noite.